informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Olá a todos, hoje estamos aqui no nosso Conexão ESBM recebendo o Coronel Marcelo Specht. O Coronel Marcelo Specht é presidente aqui da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Eu sou Raquel Peruso, sou professora aqui na Escola Superior da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Coronel, uma alegria, uma satisfação ter o senhor aqui conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado. E agradeço. A gente quer te conhecer um pouquinho, então, Marcelo, aqui, Coronel Marcelo Specht. Coronel Marcelo Specht é um especialista, galera, no sistema de proteção social dos militares. Teve uma atuação decisiva, brilhante em Brasília durante alguns anos e, inclusive, né, a aprovação do texto legal aí de proteção atual para a previdência dos militares. Além disso, o Coronel Specht tem conhecimento vasto sobre a lei orgânica das polícias militares e aqui da nossa Brigada Militar. Uma honra, então, tê-lo conosco hoje, Coronel, e vou pedir que o senhor se apresente aqui, fale um pouquinho do senhor, do Coronel Specht e também do Marcelo aqui pra gente. Tá bem, obrigado, Raquel, bom dia, satisfação estar aqui com você, professora da nossa Escola Superior da Brigada Militar dos Bombeiros e também professora de Direitos Humanos da nossa faculdade, né? Agradecer ao Major Diogo, que intermediou esse convite, essa nossa participação hoje nessa live, né? E saudar também todos os alunos da escola que estão aí cursando a Faculdade de Direito e outros cursos da nossa ESBM e falar um pouquinho de mim. Se eu for falar tudo vai ser muito longo, né? Porque já são 52 anos de vida, mas vamos procurar resumir um pouco, principalmente aquele período que a gente atuou em Brasília, né? O processo legislativo foi muito importante, muito enriquecedor, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, assim, eu estou na reserva, há 2 anos, já 1 ano e meio, fui para a reserva como coronel da brigada e no inteirinho ali de 2014 a 2018 eu tive a oportunidade, eu era diretor da ASOF na época, e tive a oportunidade na gestão do coronel Frota ser compulsado a ir trabalhar em Brasília. Querido Coronel Frota, deixar um beijo, um abraço aqui, nosso querido Coronel Frota. Ele me deu assim uma oportunidade de ouro de trabalhar em Brasília. Eu vou te confidenciar aqui, só entre nós e todo o público que está nos ouvindo, eu não sabia absolutamente nada de processo legislativo quando eu fui trabalhar em Brasília. Eu já estava terminando a minha faculdade de Direito na época, mas uma coisa é o que a gente aprende na faculdade, outra coisa é tu ir a campo, né? Sim. E atuar. Então eu cheguei em Brasília lá em 2014 e realmente foi bem difícil no início, por toda a complexidade que há dentro do mundo político, né? E principalmente do mundo legislativo, do Congresso Nacional, os ministérios, etc. Tem aquela frase, né? Eu gosto muito, que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele capacita os escolhidos. Então, realmente, eu tive muita sorte. Eu acho que eu fui muito abençoado, porque quando eu cheguei em Brasília, eu fui absorvido, eu fui convidado a fazer parte da família FENEME, né? Que é a Federação das Entidades de Oficiais Militares do Brasil. É uma federação que congrega 54 associações de oficiais de todo o Brasil, sob a presidência do Coronel Marlon, que é um policial militar, um coronel da reserva da PM de Santa Catarina. Então, eu fui para o Brasil em 2014, 2015 ele já me convidou para fazer parte da diretoria da FENEME. Então, isso me ajudou demais no meu trabalho lá, porque eu pude conviver diariamente com pessoas fantásticas e pessoas que tinham muito conhecimento na área do processo legislativo federal. Eu não posso deixar de citar o Coronel Marlon, presidente, e o Coronel Miller, que é um coronel da PM de São Paulo, que está no Congresso há mais de 30 anos e que tem uma experiência de produção legislativa assim, inigualável. Tu fala isso,
Marcelo, e me remete muito à importância da gente ter essas representatividades ali no Congresso Nacional, que a gente sabe que né, o processo legislativo é o que a gente vive na ponta aqui. Com certeza. Né? Então, a importância de ter esse trabalho ali em prol dos militares, né, e de das demais frentes também, Sim. né, mas especificamente no caso do senhor ali, para a gente estar ali onde tudo acontece, né? Com certeza. E aí eu vou já dar um passinho na frente e adiantar um pouquinho nosso assunto. Desde a promulgação da Constituição de 88, tá, todas as emendas constitucionais que foram trabalhadas dentro do Congresso, alterando o regime jurídico, tanto do servidor público civil como dos militares, sempre teve a participação das entidades de classe. Sempre. Desde a emenda constitucional 03 de 93, foi a primeira grande alteração dos regimes. A partir daí, a emenda constitucional 18, 20, 41, 47, 70, 88, 103. E a famigerada PEC 287, de 2016, que ela não foi votada, ela foi arquivada, graças a Deus, mas se ela tivesse sido aprovada, teria, como é que eu vou usar a palavra? Teria arrebentado os regimes jurídicos. Com certeza. Os regimes previdenciários, na verdade, tanto o servidor público civil como o próprio regime geral de previdência. Né? Então, se a gente fizer um histórico assim, de todas as emendas constitucionais que nós tivemos até hoje, todas elas tiveram a participação lá dentro do Congresso de entidades de classe, tanto de servidor público civil como de militares. Né? Abrandando ataques, e eu digo ataques, e a gente pode aprofundar esse assunto, aos regimes jurídicos que o constituinte originário disse que deveria ser de uma forma. E aí os constituintes derivados, a partir das emendas constitucionais, começaram a deturpar o sistema. Né? Porque se nós formos analisar o que é Seguridade Social, é um direito social conforme estabelece o artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Né? E aí o artigo 195 diz o quê? Constituição. O que é Seguridade Social? É um sistema de proteção que abrange saúde, assistência social e previdência. E hoje a previdência ela é vista como um patinho feio, como um peso dentro do Estado. E não é. É apenas uma retribuição a tudo que o trabalhador do regime geral faz, o servidor público civil do artigo 40 e os militares do artigo 42 e 142. Então, se transformaram a previdência social num problema que não é. A previdência social ela faz parte de todo o nosso sistema, do arcabouço de proteção social, né? Abrangido, claro, por recursos, por contribuição, e tem que ter realmente um equilíbrio financeiro e total, tanto que está previsto na Constituição, mas não da forma como hoje está sendo conduzido. Tanto é que nós já estamos recebendo informações de que o governo Lula já está preparando uma nova emenda constitucional para alterar o regime previdenciário. Provavelmente desta vez seja mais direcionada aos militares, que no entender do governo e de parte da população que não compreende o que é o sistema de proteção social, que nós fomos beneficiados e nós não fomos beneficiados na PEC, a gente pode até demonstrar isso claramente. Prova é, Raquel, que nós tivemos um aumento no nosso tempo de serviço mínimo para a reserva menor de 5 anos. Nós igualamos as regras de tempo de serviço das mulheres e dos homens, tanto nas Forças Armadas como nas polícias militares e bombeiros militares. E aí eu te pergunto, que condição física, psicológica, de saúde terá uma mulher com 64 anos de idade atuando na rua no policiamento ostensivo? E, Coronel, a gente vê isso agora, né? A gente está vivendo agora esse momento, né, da maior catástrofe ambiental no nosso país. E o que a gente vê, né, e eu estou atuando também aqui na linha de frente, o que a gente vê ali são os nossos irmãos, policiais civis, Sim. policiais militares, bombeiros militares, a galera toda ali, né, sem dormir, sem comer. Com certeza. E daí tu imagina e aqui sem qualquer tipo, né, de machismo, não é isso, mas a gente sabe que nós mulheres temos uma compleição física, claro que sim, e uma diferenciada dos homens, né? E tu imagina uma policial com 63 anos trabalhando ali na linha de frente e que vai trabalhar porque tem no seu sangue o sangue de polícia, claro, imbuída por estar ali, por servir a sociedade, principalmente como a gente está vendo agora nesse momento. Mas tu imagina uma senhora, uma policial, uma guerreira, uma senhora de 63 anos, trabalhando ali
né? Então, assim, é cruel com esses heróis que estão na rua, né? Eu atuei diretamente na PEC 06, transformou na Emenda Constitucional 103, e lá nos debates, audiências públicas, nas comissões especiais e depois nas comissões permanentes, era um assunto que a gente debatia muito. Nós trazíamos especialistas para demonstrar que a mulher ela não está sendo beneficiada a partir do momento que ela deve trabalhar, tem que trabalhar 5 anos a menos. Prova é que para o servidor público da União permanece a redução dos 5 anos para a mulher. E por que não para a mulher policial militar? E aí? Né? Como é que tu explica isso? Como explicar isso? Se no regime geral também há uma regra diferenciada de inativação. Inativação seria o nosso termo militar, mas de aposentadoria. E por que para os militares foi dado esse contrapeso? Porque o contrapeso foi o seguinte: eu permaneço te dando integralidade e paridade, mas ao mesmo tempo tu vai ter que trabalhar 5 anos a mais, com no mínimo 30 anos de serviço militar. Nos direitos humanos, coronel, a gente estuda muito um tópico que é a igualdade aristotélica, que a gente fala, né? Que é tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais na medida das suas desigualdades. O que a gente chama, né, galera, ali nas aulas de direitos humanos, de discriminações positivas. Então, todos somos iguais perante a lei, mandamento, artigo 5º da Constituição Federal. Mas a gente está falando ali de uma igualdade material, que é a igualdade na prática. Então, eu não posso tratar igualmente os desiguais, porque isso é cruel. Com certeza. Então, quando a gente não está buscando benefícios, quando a gente tem, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, em que a gente procura, por exemplo, atribuir ali... Reconhecer as desigualdades e atribuir condições diferenciadas para minimizar os efeitos dessa discriminação. Perfeito, que é o exemplo das cotas ali, das ações afirmativas ali, das cotas para o ingresso ali em curso superior para a população negra. A gente está falando, quando a gente fala ali em grupos vulneráveis, né, coronel? A gente está falando ali mulheres, negros, Sim. idosos, né? Aqui Crianças. Crianças. Nesse exemplo aqui, clássico, que o senhor deu ali da mulher de 63 anos trabalhando ali na linha de frente, a gente está falando inclusive de uma dupla vulnerabilidade. Com certeza. Além de ser mulher, né, com policial ali trabalhando, então ela acaba sofrendo, essa heroína acaba sofrendo uma dupla vulnerabilidade. Eu não tenho dúvida disso. Então, da gente, né, ter esse tipo de proteção que, assim, é emocionante ver o trabalho do senhor e de toda a equipe que trabalha em prol aqui da Seguridade Social para os militares, justamente por isso, porque nós não estamos buscando direitos a mais, nós estamos buscando a igualdade aristotélica. Com certeza. E por que é importante a gente debater isso agora, hoje aqui, para os teus alunos que estão cursando a Faculdade de Direito já terem esse domínio desse assunto e compreender esse problema e eles buscarem soluções no futuro. A nova geração de advogados, de promotores, de juízes, de oficiais da brigada, de delegados, de agentes, de oficiais bombeiros, ter essa percepção de humanidade. O que eu vejo hoje, Raquel, nas faculdades de Direito, depois até na vida, do mundo jurídico e da ciência jurídica? Um trabalho muito cartesiano dos nossos operadores de direito. E na faculdade nós estamos deixando de enxergar um pouco a filosofia do direito e a humanidade do direito. O humanismo do direito, compreender que o direito ele está diretamente ligado à busca da justiça social e o bem comum, e não do dinheiro, do sucesso, do trabalho pelo trabalho. Nós temos que compreender que o nosso objetivo, quando a gente está buscando uma atuação na área do direito, e isso foi, assim, eu posso dizer, o fulcro da nossa atuação, principalmente na Emenda Constitucional 103, foi fazer com que aqueles atores políticos que estavam atuando no Congresso naquele momento compreendessem que eles não estavam dando nada mais do que aquelas pessoas mereciam. Porque o trabalho do policial militar e do bombeiro militar, ele é diferente de qualquer outro trabalho. Prova é que o nosso regime ele é diferenciado, não é porque nós somos policiais. Tanto é que a Polícia Civil adquiriu, através de repercussão geral ano passado, o direito à aposentadoria especial,
mas em virtude do parágrafo 4º do artigo 40, do trabalho sob risco. O nosso não, o nosso é em virtude de que nós somos servidores da pátria, com dedicação exclusiva, com o risco da própria vida, em defesa da sociedade. É por isso, e porque nós somos militares, reservas do Exército. Se tiver uma guerra, nós integramos as fileiras do Exército. Força auxiliar, Constituição. Se tiver estado de sítio, estado de calamidade pública, como está acontecendo aqui no estado, acabou os nossos direitos trabalhistas e acabou os nossos direitos individuais. Se eu tiver que dar ordem para que tu fique 3 dias trabalhando, tu vai ficar 3 dias trabalhando, porque nós estamos num estado de necessidade. Então, esta compreensão, muitas vezes, a sociedade não tem, e os operadores do direito não têm, e os parlamentares não têm. Os agentes políticos não compreendem isso. Do porquê que uma força de dissuasão, uma força de pronta resposta, ela tem que ter investidura militar. Porque nós temos que ter um controle rígido da nossa tropa no momento em que o caos se instala. E o Rio Grande do Sul está passando por isso. A partir do momento que nós tivemos uma catástrofe sem tamanho na história do país, e a partir desse momento, Raquel, eu como comandante, eu tenho o direito e eu tenho a prerrogativa de dizer para a minha tropa o seguinte: venham para o quartel trabalhar. Não, mas eu estou de folga. Venha. É o estado de calamidade. E eu vou pegar ele, eu vou obviamente certificar de que ele está trabalhando. E aí, se ele tiver que ficar 12 horas trabalhando, ele vai ficar. Ele vai ficar. Porque uma das contraprestações que nós temos, em virtude dos nossos direitos, que as pessoas acham que o militar tem muito direito, é essa. É a dedicação exclusiva. De tu trabalhar enquanto for necessário. Bom, depois, as compensações. Sejam elas de merecidas, folga, merecidas e reconhecidas. Porque é o seguinte, ninguém é super-homem. Imagina, e eu tenho assistido muitos vídeos de salvamentos desde o primeiro dia, né? Sigo convivendo com meus colegas que estão na ativa, no Corpo de Bombeiros, na Brigada. As pessoas não têm ideia o que os brigadianos bombeiros, e cito também os policiais civis que estão na linha de frente 24 horas por dia, o que foi feito nos primeiros dias de salvamentos heróicos e que não foram divulgados. Coronel, eu cheguei na água dia 3 ali de maio, e eu tenho as filmagens até ali no meu celular, que eu consegui, porque a gente, né, chegou ali e, assim, lotado de bombeiro, lotado de policial militar, lotado dos meus irmãos policiais civis, e fomos todos nós, por vontade própria, pegamos e fomos, era um domingo. Vontade própria, era um iniciativa domingo. Própria. A galera ali toda assim, por quê? Porque tá no sangue. Tá no sangue. Tá no sangue. E esse tá no sangue precisa ser reconhecido. Tá no sangue. E precisa ter iniciativas que garantam que não há privilégios, galera. Essa galera que tá ali, é a gente que tava ali desde o primeiro dia dentro da água, sem parar, coronel, sem parar. A galera não parou, parava, comia e voltava pra água. São os nossos heróis. São os nossos heróis. E se a gente não tem um sistema de proteção para esses heróis que vão envelhecer, que vão ficar velhos, que vão perder a força física, qual é a justiça que a gente busca? Com certeza. Qual é o juramento que a gente faz quando a gente está lá numa faculdade de Direito e jura, né, exercer ali a profissão com amor, com justiça, com respeito social? Né? Então, brilhante assim, o trabalho e extremamente necessário, né? Vamos voltar. Vamos voltar. 4 passos, né? Porque a gente deve ter pulado aí algumas perguntas. Então vamos lá. Por que eu fui para a associação? Tá? Eu entrei na Brigada em 92, me formei em 95 na academia, e aí, como todo tenente recém-formado à época, fui trabalhar num batalhão de policiamento, aqui, primeiro batalhão, trabalhei 7 anos ali, 6 anos. Mas aí ocorreu um fato, Raquel, em 2003, que realmente me fez despertar para o mundo político associativo. Que foi um movimento que a Associação dos Oficiais fez à época, com o comando da Brigada, mas especialmente com o secretário de Segurança à época, o Zé Otávio Germano, por uma busca de aumento salarial para os capitães da Brigada. Na época havia uma discrepância muito grande entre a remuneração do major e do capitão.
Então esse movimento foi feito em 2003, reuniões na Secretaria de Segurança Pública, e uma dessas reuniões nós tivemos mais de 200 capitães, se eu não me engano, nesta reunião, todos fardados, né? Que não era muito comum à época. E dali nós fomos na Assembleia Legislativa, ter uma audiência com o então presidente da Assembleia, deputado Wilson Covatti, pai do Covatti Filho, aí, nosso deputado federal. E ali, Raquel, teve um efeito rebote, como todo movimento que é feito dentro de uma instituição militar, teve um efeito rebote, numa pressão muito grande daquelas pessoas que estavam participando daquele movimento. E aquilo me despertou, eu comecei a compreender que para se conquistar algumas coisas, muitas vezes tu tem que seguir outros caminhos. E eu enxerguei no caminho associativo um caminho muito seguro e de conquistas para o que a gente buscava naquele momento. Na época o presidente era o Coronel Cairo, presidente da Associação dos Oficiais, e eu comecei a ter mais conversas com o Coronel Cairo a respeito disso. E isso começou a fazer eu me amadurecer e a compreender algumas questões relacionadas à política. Eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de política associativa, são coisas bem diferentes. Completamente diferentes. E aí em 2008, quando eu fui trabalhar com o comandante-geral lá no gabinete, eu comecei a enxergar mais de perto como o comandante tratava as questões políticas da associação no meio político, né? Foi uma experiência extremamente enriquecedora que eu tive à época. E aí, em 2011, eu já conheci o Roger era capitão da assessoria jurídica do Comando Geral, e aí o Roger me pediu, né, como eu tinha feito a faculdade de estatística antes de entrar na brigada, o Roger me pediu para eu fazer planilhas de repercussão orçamentárias para determinados índices de aumento salarial que nós poderíamos ter. Aí eu comecei a elaborar e comecei a conviver mais com o Roger, ele já estava na associação, e aí nós começamos a trabalhar juntos, de bastidor sempre, né? Nós tivemos uma negociação salarial que foi muito exitosa em 2011, que criou aquela tabela salarial que vingou de 2014 a 2018. Para civil também. Para civil e para brigada e para os bombeiros. Então, aquela participação que eu tive muito incipiente de bastidores, realmente me trouxe assim um ânimo de querer fazer parte de uma entidade de classe. Aí, em 2014, o Coronel Frota me convidou para trabalhar na diretoria dele, claro, também com a participação do Roger. Só que aí o que aconteceu? Muitas vezes o que parece ruim acaba se tornando uma coisa boa. Eu entrei na associação em 2014 e neste momento o Roger não podia mais ir para Brasília. Tinha nascido a filha dele, filha pequena, estava complicado. E aí o Coronel Frota disse, tu toca a ficha, tu vai? Eu disse, eu vou. E aí fui. O senhor já tinha filhos nessa época? Eu tinha 2 filhos, o Matheus e o Guilherme. Em 2014 o Guilherme tinha 13 e o Matheus 12. Mas tudo bem, me acertei em casa e fui. Só que eu não tinha noção, a gente não tem noção das coisas, né? Do quanto esse trabalho iria crescer e o quantos espaços eu iria ocupar em Brasília que eu não tinha a mínima ideia. Tanto que eu fui lá para fazer um trabalho de representatividade da associação em Brasília. Aí, como eu disse, 1 ano depois eu já era diretor da FENEM, né? Claro, muito apoio, muitas relações pessoais que eu tive a oportunidade de ter com oficiais de outros estados. E aí em 2016, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Bianchini, me convidou para ser o assessor político dele, assessor político institucional do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Também em Brasília. Também em Brasília, das PMs e dos bombeiros. Então, de uma função, quando eu vi, eu já estava com 3 funções. Por que foi bom? Porque aí eu consegui entender o ciclo completo da política institucional. Porque eu atuava pela Associação dos Oficiais, perfeito, âmbito estadual, pela FENEM, âmbito federal, e pelo Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, eu conseguia compreender toda a política institucional dos comandantes gerais das polícias militares e bombeiros.
E aí, claro, a gente começa a participar de audiências públicas, começa a participar de reuniões do Congresso, começa a ficar conhecido. E aí, 2016, aí eu preciso falar da PEC 287, porque assim... Foi 2016, né? Foi 2016. Por que eu gosto de falar da PEC 2016, mesmo ela não tendo sido votada e aprovada? Porque ela foi um marco de atuação associativa em Brasília. Para mim, porque eu estava lá. Por quê, Raquel? Porque antes da PEC ser aprovada, ela começou a ser gestada no governo Dilma. Não foi apresentada. E aí teve o impeachment. Michel Temer assume, dá uma modificada no texto da PEC e apresenta. Só que tem situações que ocorreram antes da apresentação da PEC. Combinações e acordos que foram feitos para blindar os militares na época e que não foram cumpridas no momento da apresentação. Então tem histórias de bastidor assim que dá para a gente ficar 10 dias contando. Mas sem citar nomes, né? A gente fez alguns acordos com determinadas autoridades que na época os militares não estariam, e quando a PEC foi apresentada estava lá o artigo 42 no caput do texto da PEC. Então à época eu já era assessor político do CNCG, na época o Coronel Bianchini me ligou e disse: vem para Brasília. A PEC tinha sido apresentada naquele dia, eu fui para Brasília, e ali nós tivemos uma reunião com o ministro Jugman, na época ministro da Defesa, que nos ajudou muito, cara fantástico. Nos tornamos amigos, tanto que a gente conviveu lá. E o ministro Jugman disse: não, tá errado, não pode ser assim, eu vou intermediar um encontro de vocês com o presidente da República e nós vamos contornar esse texto, esse status quo aí. Na época o Michel Temer. Na época era o Michel Temer. Aí nós tivemos a oportunidade, né, de conversar com o presidente. Pensa num nervosismo, né? Tu tem que conversar com o Michel Temer, que era professor de Direito Constitucional, autor de livros de Direito Constitucional. Grande professor, tanto que em 92, quando eu ingressei na Brigada, o livro de Direito Constitucional que nós estudávamos na academia era do Michel Temer, um grande constitucionalista. E aí nós conversamos com o presidente, e o presidente disse: não, realmente, aí houve um desacordo aí no que tinha sido tratado, nós vamos retificar o texto, e realmente foi retificado. Tem uma mensagem retificativa 835, se não me engano, está nos anais do Congresso, retirando o artigo 42 dessa PEC 287. Claro, eu estou resumindo em 2 minutos, né, Raquel, um trabalho de 1 ano e meio. Imagina. Foi um trabalho de 1 ano e meio somente para essa PEC. Somente para a gente tratar ela no nascedouro e depois minimizar os danos que ela tinha no seu texto até ela ser arquivada. Né? Então eu cito ela, claro, a emenda constitucional 113, como eu estava lá em Brasília, e na época eu estava trabalhando numa equipe de transição lá com o ministro Onix, eu tive uma participação mais direta, assim, de bastidores, né? Trabalhando em texto, juntamente com o Roger aqui e outras pessoas que poderia citar. Mas a PEC 287 eu cito porque a gente participou de toda a tramitação dela. Toda. Até a apresentação do texto e depois a derrubada desse artigo que para nós ele não era benéfico. Não era benéfico, ele era maléfico. Né? E na emenda 103 é importante ressaltar, porque todo mundo dizia: agora o presidente Bolsonaro é ligado aos militares, agora essa PEC vai ser totalmente benéfica aos militares. Não foi assim. Antes da apresentação dela no Congresso e depois na própria tramitação, nós tivemos vários embates, muitos embates em Brasília, para nós chegarmos no texto que a gente entendia ser o menos danoso para os militares. E aí a gente precisa fazer aqui um recorte, né, de compreender, e aí vamos um pouquinho mais para o lado jurídico, até porque os nossos discentes estão aí assistindo essa aula. Nós fizemos uma alteração na Constituição, na emenda 103, que foi: nós levamos de volta para a União as normas, a competência originária das normas gerais de inatividade e pensão dos militares estaduais. Né? Alteramos lá o inciso 21 do artigo 22 da Constituição. Isso foi uma grande vitória. Por quê, Raquel? Porque lá na emenda constitucional 18,
nós devolvemos essa competência para os estados legislarem sobre inatividades e pensões. O que os estados começaram a fazer com o tempo? Baseado, obviamente, nas alterações constitucionais, principalmente na emenda constitucional 41. Começaram a dizimar o regime jurídico dos militares. Por exemplo, incluir os militares estaduais no regime de previdência complementar, que constitucionalmente é específico para os servidores públicos civis do artigo 40. Então, esses arroubos legislativos começaram a ser realizados no Brasil todo, começou a nos preocupar. Então, um dos trabalhos que nós fizemos muito forte, pela FENEM principalmente, claro, na emenda constitucional 103, foi devolver para a União a competência das normas gerais de inatividade e pensões. E logo depois, como bem determina a emenda constitucional, nós aprovamos a Lei 13.954, que é a nossa lei do Sistema de Proteção Social dos Militares. E aí eu vou ter que fazer aqui uma colinha, né? Porque infelizmente, Raquel, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o único estado do Brasil que não cumpre, né, a Lei 13.954, logo que ela foi aprovada, e ela diz lá no artigo 24C do decreto 667, 69, ela diz que a alíquota de contribuição dos militares estaduais deveria ser de 10,5% sobre o total da remuneração. Né? E aí, na época, o governo do estado entrou com uma ACO, uma ação civil originária no STF, questionando a constitucionalidade do artigo 24, letra C. Que ano isso? 2020, início de 2020. Né? Nós fizemos as nossas razões de defesa, na época, pela associação, mas o ministro Barroso do STF entendeu que realmente ali havia uma usurpação das normas gerais da União, que deveria ser essa parte, ela é muito específica e deveria ser legislada pelos estados. E aí logo depois, então, o governo do estado aqui apresentou uma PEC, né, que se transformou na emenda constitucional 78, e hoje nós pagamos contribuição previdenciária com alíquota progressiva, todos nós, servidor público, civis e militares, e vai de 7,5%, 9%, 11%, 14%, 17%, 19% até 22%. Nós ingressamos com uma ADI no Supremo para tratar desse assunto. Essa ADI não foi julgada. E logo depois, né, estou passando os papeizinhos aqui para a memória não me fugir, né, nós tivemos aqui a instituição do subsídio para os militares, que foi uma conquista histórica, tanto da Polícia Civil lá nos anos de 2010, 2011, eu acho, e nós aqui em 2020. E aí tivemos alguns problemas também na instituição do subsídio, que foi a criação de 3 níveis de soldado, que foi o congelamento da parcela de redutibilidade para os militares promovidos a partir de 2021. Então eu trago essa lida, esses temas assim, porque como nós estamos falando de processo legislativo, né, para que os alunos compreendam assim, uma coisa é o que se aprende na faculdade de Direito. Outra coisa é depois a batalha da advocacia, a luta diária da advocacia e a luta diária de quem atua no processo legislativo. É uma luta assim, diária, é uma experiência diferente que a gente não tem na faculdade, mas que realmente também nos prepara a enfrentar aí os mais diversos campos de atuação. Então, só para a gente concluir a questão da importância do processo legislativo, que a gente não aprende na faculdade. Na cadeira de Direito Constitucional, nós não vamos a fundo no processo legislativo. Muito superficial. Muito. Tanto é, Raquel, que quando eu cheguei em Brasília, eu tive que fazer um curso de assessoria parlamentar para compreender o processo legislativo. E aí depois nós formatamos até um curso de assessoria parlamentar dentro da FENEM, né? Coordenei 3, 4 edições iniciais, fizemos na Bahia, fizemos em Santa Catarina, São Paulo, Paraná. E aí nós começamos a difundir a doutrina e o conhecimento da assessoria parlamentar para os oficiais
das polícias militares e bombeiros. E eu só aprendi processo legislativo porque eu fiz um curso lá em Brasília de processo legislativo, porque só o regimento interno da Câmara dos Deputados, 1000 folhas. O regimento interno do Senado, umas 800 folhas. E tem o regimento interno conjunto do Congresso Nacional, das duas casas. Então, cada casa tem as suas miúdes de regramentos diferenciados, de comissão, de tramitação de projetos, de prazos, tipos de emendas, que é uma imensidão de conhecimento que tu tem que ter para te começar a compreender como é que a lei é feita, como é que a lei é tramitada, como é que o projeto de lei, ele é apresentado, como é que ele tramita nas casas até ele se transformar numa lei. Agora me chamou a atenção, lembrei de uma aluna uma vez me fez uma pergunta para os nossos alunos que estão aí iniciando, né, os estudos para concurso, também iniciando também ali na faculdade de Direito. Uma aluna, às vezes não, né? Semana passada ela mandou uma mensagem que ela, professora, eu não entendo muito bem porque que às vezes tu fala Câmara, Senado, né? Para quem está iniciando entender, meus amores, o Congresso Nacional, ele é formado por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, Câmara dos Deputados é uma coisa, Senado Federal é outra, e juntas formam o Congresso Nacional. É um freios e contra... Como é que chama? Freios e contrapesos. Freios e contrapesos, balance e new balance. Vamos ao balance e o marca de tênis. Brincadeira. É a casa iniciadora e a casa revisora, é a casa do povo e a casa representante dos estados, né? Os deputados representam o povo, os senadores representam o estado. Então, há esse balanceamento de poder entre a força do povo, né? O povo no poder, e a estrutura de governo, que é a nossa estrutura do poder público. Perfeito. Federal, estadual, municipal. Perfeito. Por isso que há esse balanceamento do poder. Então as pessoas dizem às vezes, não, o povo não participa da democracia. O povo participa da democracia através dos seus representantes eleitos, né? É a importância da gente escolher bem os nossos representantes, é verdade. Coronel, perguntar para o senhor também, o que o senhor visualiza, agora a gente já está se encaminhando aqui para os nossos minutos finais, o que o senhor visualiza dentro de toda a sua expertise aí, né, de ter essa visão do macro, né, de ter ali ter estado em todas as frentes, ter essa visão do macro, o que o senhor visualiza e enxerga como uma melhoria, né, o que a gente vai ter aí, os próximos passos para uma melhoria ali na proteção social das polícias militares, da Brigada Militar. Tá. E dos bombeiros, né? Dos a gente bombeiros. Nunca pode esquecer dos bombeiros. Os nossos irmãos bombeiros. Consegue colocar na tela aí esse slide? Consegue? Tá aparecendo já? Então, assim, todas as vezes que eu vou, sei lá, dar uma palestra, uma reunião, uma aula, eu mostro esse slide aqui. A Constituição Federal foi promulgada em 88, nós estamos em 2024. Observem quantas emendas constitucionais já foram aprovadas desde então, tratando de regime jurídico. O servidor público civil, os militares e do regime geral de previdência, lá do artigo 201. E aí eu te devolvo a pergunta, quantas emendas constitucionais tu acha que ainda nós vamos ter nos próximos 10 anos? Não vamos falar de 30, vamos falar de 10. Nós vamos ter no mínimo 3. Nós tivemos em 2019 e o governo já está anunciando a necessidade de se fazer uma nova reforma previdenciária. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, eu não tenho dúvida que vai ser feita uma nova reforma da Previdência logo aí na frente. Agora, a minha perspectiva é de que o sistema de proteção social dos militares permaneça como está, porque foi uma conquista de 30 anos, desde o Constituinte originário, nós sempre procuramos manter os princípios básicos do sistema de proteção social, mesmo na época a nomenclatura não era essa, era do regime próprio de previdência dos militares, né? Porque é aquilo que a gente conversou no início, é apenas uma contraprestação que a sociedade tem que dar através do poder público ao trabalho que é realizado pelos militares estaduais, sejam eles da Polícia Militar, sejam eles bombeiros militares. Agora, uma
prospecção de futuro de que vai acontecer, neste momento é muito difícil saber. Mas a experiência que nós estamos tendo no Rio Grande do Sul neste momento, ela está mostrando a importância dos militares possuírem um regime jurídico constitucional diferenciado. Nem melhor, nem pior que os demais. Diferenciado, especial. Porque nós somos uma categoria especial. Tanto é, Raquel, que se a gente for olhar o estatuto das Forças Armadas, a Lei 6880, ela diz lá que os integrantes das Forças Armadas são servidores da pátria. Eles não são servidores públicos, eles são servidores da pátria. Como nós possuímos uma simetria de regime jurídico entre os militares da União e militares do Estado, lá por conta do artigo 142 da Constituição Federal, nós mais ainda somos servidores da pátria. Porque a nossa guerra é diária. A nossa guerra é pela sobrevivência e pela defesa da sociedade. Isso não tem preço. Isso está mais do que notório e claro nesse momento que a gente está vivendo. Com certeza. Infelizmente, nós tivemos que passar por uma catástrofe e essa catástrofe ela ainda vai ter repercussões muito danosas nos próximos meses e anos, que a sociedade vai perceber a importância de termos uma instituição com investidura militar no momento de socorro. Bom, Raquel, gostaria de dizer primeiro que essa live ficou muito curta. A gente deveria estar conversando mais 2-3 horas, porque a gente teria muito assunto para tratar. O tempo correu muito rápido. O tempo correu muito rápido. Mas assim, ó, o que é importante? Primeiro, vamos direcionar a nossa fala primeiro aos teus alunos do curso de Direito. Acreditem sempre em vocês. Ninguém pode dizer qual é o nosso limite. Eu nunca imaginei que, como major e tenente-coronel da Brigada, por exemplo, um dia eu estaria trabalhando no gabinete do presidente da República. Uma coisa que eu nunca imaginei e em determinado momento aconteceu. Então, eu trago o meu exemplo para dizer para esses jovens que estão cursando a faculdade de Direito. Não desistam dos seus sonhos e não deixe que ninguém crie uma barreira no seu sonho e aonde você quer chegar. Vou direcionar também a minha fala final a todos os integrantes da Segurança Pública do Estado. E aí vamos lá, vamos citar os nossos brigadianos, os nossos bombeiros militares, os nossos policiais civis, os nossos policiais penais, pessoal da SUSEP, que não deve estar sendo fácil o trabalho de manter a ordem nas cadeias do Rio Grande do Sul e às vezes a gente esquece desses profissionais. Dos voluntários que trabalharam dia e noite aí arriscando a própria vida para salvar os seus irmãos. Então a todas essas pessoas assim fica todo o nosso reconhecimento, o nosso carinho e o nosso compromisso, Raquel, de que a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros não é uma entidade corporativista que só pensa nos seus interesses. Não, o nosso trabalho diurno aqui, eu juntamente com o Major Medeiros e o Major Diogo principalmente, que são as pessoas que estão no dia a dia comigo e os meus funcionários, a nossa função aqui não é só proteger os nossos sócios, proteger os nossos direitos, é buscar sempre uma proteção, é procurar sempre caminhos diferentes, busca de melhorias para toda a nossa sociedade, para a nossa população, para as pessoas que recebem o nosso serviço. Nós estando bem, Raquel, nós, brigadianos, bombeiros, policiais civis, nós estando bem, nós vamos prestar um serviço de qualidade para a sociedade. E é isso que a sociedade quer de nós. Então, a minha fala final é essa. Primeiro, reconhecer o trabalho que está sendo feito. Segundo, dizer, a Associação dos Oficiais ela é uma casa aberta, ela está sempre aberta para receber quem quiser vir conversar conosco. E a nossa finalidade precípua é buscar soluções para que a segurança pública seja cada dia melhor no nosso estado. Quem tem a agradecer por essa oportunidade sou eu, de coração. Que lindo, que lindo. Marcelo, vou tomar liberdade de te chamar de Marcelo agora, Coronel Specht. Marcelo, foi muito emocionante conhecer mais o teu trabalho. Já te conhecia aqui pela SBM, mas te conhecer um pouco mais, conhecer a pessoa, conhecer o homem por trás do coronel, que estava ali diuturnamente, principalmente na atuação ali em Brasília, longe da família, né, em prol de um bem maior, em prol aqui dos nossos militares, dos nossos guerreiros,
que a gente está tendo a honra, a oportunidade de ver na prática. A gente já via, todos nós, mas agora a gente vendo ali em loco, né, a galera, o que está ocorrendo de atos heróicos ali dos nossos irmãos. Então, obrigada pelo teu trabalho, teu genuíno trabalho aí em prol de todos os nossos irmãos, policiais militares, bombeiros militares, né? Hoje eu saio daqui com aquela frase que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E que bom que Ele capacitou um homem de valor como o senhor para estar à frente, né, deste grande papel, deste grande projeto ali em prol dos nossos militares estaduais, a nossa lei orgânica aqui, né, para a gente ter uma previdência digna, para que esses heróis tenham uma dignidade também aí na sua velhice. E vou, em nome aqui do Major Diogo, da Escola Superior da Brigada Militar, presentear aqui com o nosso símbolo, que com muito carinho, né, que como o senhor escreveu, escreve uma tão linda história, que o senhor siga aí com essa pena escrevendo essa linda história. Obrigado. Em prol dos nossos irmãos policiais. Obrigado, só tenho que te agradecer, agradecer a escola e dizer que nós somos parceiros, né? Continuamos parceiros e vamos seguir parceiros por um longo tempo e sempre buscando saúde. Nós temos que ter saúde, é o que importa. Eu sempre desejo às pessoas que eu quero bem, saúde, nada mais. Então a ti eu desejo saúde e a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje. Muito obrigado, foi uma honra. Obrigada, Coronel. Um beijo, então, para toda a galera que nos acompanhou, um abraço. A gente pede, então, né, que não esqueçam de nos seguir nos nossos canais aqui da Escola Superior da Brigada Militar e dos oficiais do Corpo de Bombeiros Militares. Fique atento aí nos próximos episódios. E a nossa frase de hoje, do episódio de hoje, é que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Um beijo, até a próxima. ESPM, realizando sonhos, construindo o futuro.